Olá pessoal, cá estamos nós para dar continuidade a esse estudo das parábolas. Hoje leremos a parábola Os Vinhateiros Homicidas. Ela está no capítulo 11 do livro Refletindo sobre as Parábolas de Jesus, que está disponível para download gratuito aí, para vocês poderem ir acompanhando as parábolas, vendo mais detalhes até, né? Hoje, especificamente, essa parábola ela está descrita em 3 dos evangelhos. Eu vou ler só uma delas, mas você depois pode ler com calma essas 3 diferentes versões, pequenas variações, né? Mas é muito interessante ver essas variações e as possíveis interpretações. Eu vou ler a versão de Mateus, que diz o seguinte: Escutai outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, abriu nela um lagar e construiu uma torre. Depois disso, arrendou-a a vinhateiros e partiu para o estrangeiro. Chegada a época da colheita, enviou os seus servos aos vinhateiros para receberem os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou de novo outros servos, em maior número do que os primeiros, mas eles o trataram da mesma forma. Por fim, enviou-lhes o seu filho, imaginando: irão poupar o meu filho. Os vinhateiros, porém, vendo o filho, confabularam: esse é o herdeiro, vamos, matemo-lo e apoderemos da sua herança. Agarrando-o, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando vier o dono da vinha, que irá fazer com esses vinhateiros? Responderam-lhe: certamente destruirá de maneira horrível esses infames e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entreguem os frutos no tempo devido. Disse-lhes então Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular pelo Senhor. Foi feito isso e é maravilha aos nossos olhos? Por isso vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que produza seus frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus, ouvindo as suas parábolas, perceberam que se referia a eles. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois que elas o consideravam um profeta. Mateus, capítulo 21, 33 a 46. Em Mateus está nesse capítulo, em Marcos no capítulo 12 e em Lucas está no capítulo 20. Essa parábola retrata o mau uso que os religiosos fizeram ao longo da nossa história a tantos que buscaram a religião. E cada um de nós tem que tomar cuidado, nós espíritas, pela responsabilidade que temos, na medida que somos procurados por tantas pessoas, trazendo suas angústias, suas dificuldades, e a gente precisa usar isso muito bem. O expositor espírita, o facilitador de estudo, o atendente fraterno, o doutrinador nas reuniões mediúnicas, enfim, todos nós, procurados por tantas pessoas, que nós possamos ser capazes de levar sempre uma mensagem correta, adequada, coerente com a doutrina que nós abraçamos. Essa história busca justamente verificar se os profetas, se os servos enviados por Deus vão ser bem tratados pelos vinhateiros, Esses vinhateiros aí que estão nessa vinha de novo, que Jesus usa frequentemente como um elemento do cotidiano para as pessoas poderem entender suas histórias. Nessa interpretação que a gente vai passar para vocês, que depende muito do momento histórico que nós estamos vivendo, hoje é o que eu diria para vocês, nós temos o seguinte: o proprietário, segundo Mateus aí, é Deus. A vinha é o mundo. Nesse mundo, ele fala que o proprietário construiu uma sebe, um lagar e uma torre. A sebe é uma cerca, e ela representa a lei divina. Então, nesse mundo, essa vinha, Deus deu a nós a oportunidade de viver dentro desse conjunto de leis, cercado por essa ordem, por essa organização. O lagar, que é um tanque, onde se prepara o vinho, onde você sai da uva até chegar no estágio da produção do vinho, formar o suco, representa a reencarnação. Então, na vinha, ou seja, no mundo, nós tivemos a oportunidade de experimentar as encarnações. Então, esse lagar representa isso. E a torre
representa um edifício alto, né? Para que a gente fique sempre atento, sempre vigilante, porque o risco de sair fora desse conjunto de leis que efetivamente nos ajudariam a amadurecer, a evoluir, é muito grande. Então a vigilância é fundamental. Jesus fala muito de vigilância, né, o tempo todo. Os vinhateiros são os religiosos, né, os responsáveis por zelar pela vinha. E os religiosos de toda a nossa história, né? Nessa época, os fariseus logo pensam: opa, está falando da gente, está falando, nós somos os vinhateiros, né? Temos que matar esse cara. Quando Jesus fala dos servos, né, ele está falando dos diversos missionários, dos profetas, até o ponto, né, da chegada do próprio Filho, que é Jesus. Né? A herança que os vinhateiros querem é o poder. Né? Eles se enxergam como poder temporal, mas o poder verdadeiro é aquele que nos leva a conquistar o reino de Deus em nós. Jesus fala da pedra angular, também outro elemento interessante, né, que é a pedra principal da construção, e a gente precisa estar muito atento para levarmos em conta o que é realmente importante em nossa vida. Né? Às vezes a gente deixa de lado coisas que não são fundamentais na construção de um mundo melhor dentro de nós e perdemos, assim, oportunidades de alavancar a nossa caminhada. Nesse ponto, né, na interpretação da parábola, a gente utiliza uma frase que Gamaliel fala, né, sobre o cristianismo nascente para Paulo de Tarso, que está iniciando aquela perseguição, que diz o seguinte: ó, se não vem de Deus, não há com que se preocupar, pois irá extinguir-se por si. Se vem, não há como combatê-lo. Então, uma coisa importante para a gente pensar, né, é que a verdade ela vai se fazer valer na nossa caminhada, né, mas é muito importante que a gente participe desse processo, né? Não aguardar que aconteça, que a proposta do bem se desenvolva na Terra. Né? Ela vai se desenvolver com as nossas mãos. Né? Jesus nos inspira, nos ampara. Francisco de Assis, nosso amigo e mentor, está sempre presente aqui na casa. Ele se movimenta o tempo todo, sem dúvida, para nos inspirar e amparar. Mas nós aqui, né, na vinha, é que precisamos arregaçar nossas mangas e colaborar para a construção do mundo melhor. Né? Nós estamos aqui para materializar esse desejo de um mundo melhor. Certo? Então, até a próxima. Obrigado.